Oi, crianças! Hoje eu tô gravadora de vídeo. Esse é o último vídeo que eu vou gravar pra Ética e Responsabilidade Social pra hoje. Hoje, tá? Semana que vem a gente grava mais. A gente vai falar sobre os indicadores que mensuram a responsabilidade social das organizações. Dois institutos fazem essa avaliação no nosso contexto nacional, que são o IBASE e o Instituto Ethos. A gente vai falar sobre os indicadores do IBASE hoje e vocês vão dar uma estudada nos indicadores do Instituto Ethos, fazer uma atividadezinha no final dessa aula. O IBASE, ele avalia a responsabilidade social com base em 7 indicadores. Esses indicadores, eles vão avaliar todos os contextos da organização para avaliar se o comportamento e os processos dela, em alguns aspectos ou em todos os aspectos, são comprometidos com responsabilidade social ou não. Não quer dizer que se algum desses elementos não tiver 100% ok, que essa empresa deixa de ser socialmente responsável. Quer dizer que é nesse ponto que ela tem que melhorar. O primeiro indicador que o IBASE avalia é a base de cálculo. Eu vou avaliar o faturamento bruto da empresa, a receita líquida, a folha de pagamento bruto e o resultado operacional. Eu vou levar em consideração o dinheiro que entra e o dinheiro que sai dessa empresa. Por quê, gente? Por que será que isso é importante? É importante para eu mensurar o quanto essa empresa pode se comprometer com responsabilidade social, para que eu não exija de forma igual de empresas que têm uma lucratividade diferente. Eu não vou exigir igualmente do seu Josézinho, do mercadinho da esquina e do senhor Wilson Mateus. Eu não vou exigir dessas duas organizações o mesmo compromisso com a responsabilidade social, o mesmo compromisso de aporte financeiro, porque isso é inviável. Então, o primeiro indicador é base de cálculo para eu verificar quanto essa empresa pode se comprometer com responsabilidade social. Segundo indicador, são os indicadores sociais internos. Eu vou olhar para os meus funcionários e eu vou avaliar como é que eu lido com a alimentação deles, com os encargos sociais que são compulsórios, aqueles encargos que eu tenho que pagar por força da lei, se eu estou pagando ou não, se eu me importo em ter uma previdência privada, já que nossos planos são de não nos aposentarmos pela previdência pública nunca. Se a empresa pensa nisso, se pensa em plano de saúde ou em médico presente no ambiente de trabalho, se a empresa trabalha com segurança e medicina do trabalho, se isso é importante, se é feito de forma adequada. Se a empresa foca na educação desses funcionários, investe na educação desses funcionários, ou pelo menos apoia que eles busquem qualificação pessoal, se investe em cultura, se investe em capacitação e desenvolvimento humano, se busca que esses indivíduos tenham creche para os seus filhos pequenos ou auxílio creche, para que possam deixar seus filhos durante o horário de trabalho sem ficarem preocupados com quem está cuidando deles. Se a empresa tem ou não tem para os seus funcionários participação nos lucros e nos resultados e etc. Primeiro indicador, eu vou olhar as questões financeiras na base de cálculo. No segundo indicador, eu vou olhar a relação empresa-funcionário. Terceiro indicador são os indicadores sociais externos. É o momento de eu não olhar mais só para dentro da empresa e eu começar a ver quais são as iniciativas que a minha empresa toma lá fora. Se ela se preocupa em ter projetos e iniciativas voltadas para cultura, saúde, educação, meio ambiente, saneamento, esporte, treinamento e capacitação das pessoas para empregabilidade, combate à fome, busca de alimentação saudável, segurança alimentar, se ela paga os seus tributos adequadamente, enfim. Quarto indicador são os indicadores de meio ambiente. Se no indicador 3 eu vou buscar cuidar do social, inclusive buscar orientar os indivíduos na questão de como se comportarem em prol do meio ambiente, no indicador 4 a minha empresa vai trabalhar projetos voltados à proteção ambiental nas ações da empresa. Ela vai procurar trabalhar proteção ambiental e sustentabilidade. E o IBASE vai avaliar como ela faz isso e se ela faz isso como ferramenta de avaliação de compromisso com a responsabilidade social. Indicador 5 é onde eu vou avaliar o corpo funcional, como é que o meu corpo funcional é formado. Eu tenho grupos considerados discriminados em cargo de chefia, indivíduos dos grupos
homoafetivos, indivíduos que sejam negros ou indígenas, indivíduos que sejam mulheres, indivíduos que tenham deficiência. Esses grupos têm acesso a cargos de chefia? Eles conseguem chegar a cargo de chefia? Ou eu relego a eles aqueles cargos menores? Eu contrato pessoas de ambos os gêneros, eu tenho diversidade de raça, eu tenho diversidade sexual, eu tenho respeito a essas diversidades, eu tenho inclusão deficiente? Eu vou avaliar isso dentro dos indicadores do IBASE. E eu vou avaliar também duas coisas que dentro do nosso indicador são muito importantes, que é a quantidade de trabalhadores terceirizados e a quantidade de estagiários. Prestem muita atenção. Ter estagiário e ter terceirizado não é ruim. Ter muitos estagiários e muitos terceirizados é péssimo para a responsabilidade social, porque significa dizer que essa empresa está muito pouco comprometida com direitos trabalhistas. Ela quer pagar pouco e se responsabilizar nada pelos indivíduos. Porque tanto o estagiário quanto o terceirizado, ele não tem os direitos trabalhistas assegurados que tem um funcionário de carteira assinada, certinho? Sexto indicador é onde eu vou avaliar as informações pertinentes ao exercício da cidadania. Eu vou buscar saber como é que a empresa interage com os públicos que interagem com ela, cliente, consumidor, fornecedor, parceiro, vizinhança, como é que ela trabalha a cidadania referente a esses indivíduos, como é que ela se comporta com esses indivíduos. E por último, tem lá outras informações, é o nosso último indicador. Nesse indicador, a gente vai avaliar coisas que podem parecer óbvias, mas não são. Eu vou avaliar se a minha empresa tem compromisso com não envolvimento com mão de obra escrava, compromisso com não envolvimento com mão de obra similar à escravidão, que são as pessoas que não são escravas, mas que trabalham de uma modalidade que elas não têm condição de sair do trabalho, de largar o trabalho, porque elas ficam devendo horrores. Se não se envolve com exploração da mão de obra infantil, se não se envolve com prostituição, com exploração sexual, com exploração do tráfico de drogas, se não se envolve com corrupção. Eu preciso olhar para esses 7 indicadores para compreender se a minha empresa tem de fato um compromisso com a responsabilidade social. Não quer dizer que eu vou fazer tudo que é apontado nesses indicadores. Na maioria dos casos, eu espero um percentual de compromisso alto, a não ser com o indicador 7, que eu tenho que ter um compromisso total e absoluto. Certo, crianças? Por hoje é só, e dessa videoaula vocês estão liberados.